Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango. Podem seguir a minha página do Facebook, que é teofilósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12. No dia de hoje nós recebemos dois convidados especiais que vão nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual, que é traduções e versões dos textos sagrados, Bíblia e Alcorão. Para debatermos em torno deste tema, temos o Bispo Pedro e também temos o Sheikh Nour. Para já, queria saudar os meus convidados especiais de hoje, começando com Bispo Pedro. Bispo, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Agradecer primeiro pelo convite. Recebam saudações cristãs por mim, Bispo Pedro. Estamos aqui. Falaremos de tudo naquilo segundo que o Espírito Santo for a nos capacitar. Lutaremos para que a verdade seja conhecida no seu verdadeiro sentido. Obrigado, Bispo Pedro. Temos um outro convidado que é o Sheikh Nour. Sheikh, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Saudações para todos aqueles que nos acompanham e os nossos irmãos aí muçulmanos que nos acompanham. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E que este debate seja com algum benefício, esperamos que seja assim. E muito obrigado por mais uma vez estar aqui convosco. Obrigado, Sheikh Nour, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Também podem participar no nosso programa de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao nosso tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. Sheikh e Bispo, temos aqui um tema pertinente, que é traduções e versões dos textos sagrados, Bíblia e Alcorão. Começo com o Sheikh Nour. Sheikh, com uma pergunta prévia, o que é Bíblia e o que é o Alcorão? E quais são as semelhanças entre a mensagem bíblica e do Alcorão? Antes mesmo de responder, porque a questão também vai aí, eu queria, no último debate que estávamos aqui, tivemos com o teólogo Albino e ele trouxe algumas informações e que não constituem verdade e que eu gostaria também de apresentar, talvez por causa da pesquisa dele, gostaria que ele estivesse para poder mostrar para ele, mas se ele for assistir, eu acho que ele mostrou este site que ele foi mostrando, né? Que queria mostrar que essas são as versões do Alcorão. O site foi este, que ele andou a mostrar aquelas coisas todas e estava a mostrar que isto aqui significa versões diferentes do Alcorão. E chegou a mostrar esses dois Alcorões aqui, essas duas partes, dizendo que isto é diferente do outro. Então eu queria só mostrar para o teólogo que nas próximas vezes, pelo menos que ele for fazer uma coisa idêntica, ele pelo menos procure um muçulmano abalizado na matéria para explicar, porque isto aqui é vergonha o que ele andou a falar. Como teólogo não se pode fazer isto. Eu vou ler aqui, ele está a mostrar várias formas de escrita. O que ele está a mostrar aqui é várias formas de escrita. A palavra é a mesma, não tem nada a ver com tradução. Aqui, o teólogo foi dizer que está a ver isto aqui é Alcorão. Aqui está Takuluna, ok? Aqui e a Kuluna. Mesma coisa. Não sei se ele sabe ler. Se ele souber ler, eu vou mostrar assim para... Existem muçulmanos aí que hão de saber ler. Está aqui Atainakum, aqui também Atainakum. Depois Yunshizuha. Aqui também Yunshizuha. Não tem nenhuma... Quer dizer que isto aqui é uma versão diferente que a outra. Ele fez isso com uma convicção que parecia mesmo que estava a falar algo verdadeiro. Então, isto tudo, para mim, não é grave o que o teólogo foi fazer, o teólogo Albino. O mais grave aqui, para mim, foi onde ele foi buscar a informação, sendo um teólogo. Se vocês forem a ver aqui, tem este logotipo aqui em cima. Isto aqui é uma imagem. Eu vou abrir aqui as microfone, Sheikh.
Vou abrir aqui a imagem para que as pessoas vejam. Essa imagem que está aqui, nós vamos abrir a imagem, está aqui. A imagem é esta. Tem aí esse símbolo XP. Esse símbolo, as pessoas acham que isto aqui é um símbolo da cristianidade. Mas este símbolo, mais grave ainda, esse símbolo é usado, foi usado, vai ver na Basílica, por exemplo, né? Na Basílica de São João, de Latrão, está este símbolo lá em cima. Este símbolo é usado lá. E não só, o mais grave ainda, sabe o que é, Massango? Esse símbolo é do mitraísmo. A Roma adotou este símbolo. Este símbolo, quando a Roma foi adotar, adota este símbolo porque a Roma vinha de uma crença do mitraísmo. E o Constantino colocou este símbolo dentro da igreja romana. Então, a partir daí, quando um teólogo, por exemplo, que é albino, não consegue observar essas coisas, quer dizer, ele entra no mitraísmo, quer dizer, dá razão àqueles homens que dizem que o cristianismo levou, assimilou algumas doutrinas do mitraísmo, da doutrina pagã. Então, estamos a ver aqui um teólogo, por exemplo, a trazer a mesma coisa, informações que, sem ter cuidado de observar o que é verdade, o que não é verdade. Indo concretamente, eu esperava que o doutor... Sim, vamos agendar um outro debate com o teólogo Albino Manguene. Sim, para ele vir a mostrar aquilo que tem que mostrar. Então, o Alcorão e a Bíblia são dois livros diferentes. Alcorão e a Bíblia são dois livros diferentes. Apesar de que algumas informações que contém na Bíblia, contém no Alcorão, tal como contém no Alcorão, contém na Bíblia, mas são dois livros diferentes pela sua história. Pela sua história. A Bíblia tem uma história diferente do Alcorão. O Alcorão tem uma história diferente da Bíblia. O Alcorão foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em 23 anos. E esse período de 23 anos, o Alcorão foi instituído como teve um lugar onde o Alcorão funcionava, onde as pessoas seguiam o Alcorão, onde a lei daquele país funcionava em conformidade ao sagrado Alcorão. E isso não encontras, por exemplo, na Bíblia. A Bíblia não foi instituída, por exemplo, na época de Jesus, ok? Ela aparece muito mais tarde depois de Jesus, porque quando Jesus vivia, ele vivia no meio dos judeus. E vivendo no meio dos judeus, seguia conforme a doutrina dos judeus. Então a Bíblia, ela tem um processo. Depois de Jesus, tem um processo onde existiam os evangelhos. Os evangelhos vai para o primeiro livro latim, que é conhecido como Vetus Latina. Da Vetus Latina vem traduzido para a Vulgata. Da Vulgata que surge a Bíblia. Então esse processo todo não tem comparação com o Sagrado Alcorão, que já tinha a sua essência logo no início. Então, a tradução, se olhando para a tradução, no Alcorão, a tradução não tem legitimidade como o próprio texto original. O que significa? Se eu ler algum texto em português, estou a dar o significado do Sagrado Alcorão. Não estou a recitar o Sagrado Alcorão. O Sagrado Alcorão é o texto na sua originalidade. O que significa manter-se a originalidade do texto. Enquanto que na Bíblia não. Na Bíblia nós temos várias traduções. E cada uma tradução é autônoma. O que significa é absoluta. A tradução portuguesa é absoluta. A tradução inglesa é absoluta. A tradução grega ou o texto grego é absoluto. Então, o Alcorão não tem dono do próprio texto, senão o próprio livro que é o Sagrado Alcorão. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o Bispo Pedro. Bispo, indo para nossas primeiras questões, como é que olha para a Bíblia e também como é que olha para o Alcorão e também quanto às semelhanças entre a mensagem bíblica e do Alcorão? Muito bem. E eu vou contar um pouco, conforme disse aqui o Sr. Sheikh, que no tempo de Jesus não existia a Bíblia Sagrada. Também no tempo do profeta Muhammad,
até a sua morte, não existia Alcorão. Apenas mensagens reveladas por o próprio profeta. Mas vamos um pouco aprofundar a história. Repito, os irmãos muçulmanos não se sintam mal. Apenas um aprofundamento simples, com o objetivo de fazermos com que todos nós tenhamos a verdade na nossa posse. Depois vamos falar sobre papiros e outras coisas que sempre faz com que a Bíblia como fosse um livro que não merece confiança. Sabemos que quem compilou, o primeiro homem que compilou o Alcorão não foi o profeta Muhammad. Quem compilou foi Abu Bakr, o homem de grande confiança do próprio profeta Muhammad. Sabemos todos nós que o profeta Muhammad morre no ano 632, 2 anos depois, que é no ano 634, começou a compilação do Alcorão. O que queremos aqui dizer, segundo a história, esse homem Abu Bakr, de grande respeito, reconhecido por vários homens muçulmanos, se existe hoje Alcorão, foi por meio dele que juntou as profecias, como segundo a história também afirma que as revelações que o profeta Muhammad estava a receber, algumas delas estavam a ser escritas no osso do camelo e nos outros sítios, com o objetivo de não perder as mensagens. Então este foi o primeiro homem a compilar. Nisso tudo, quando este homem compilou, o Alcorão não tinha versículos, nem capítulos ainda. Ele apenas compilou as mensagens. É por isso, é só pesquisar para quem quiser que estiver em casa, esse senhor Abu Bakr há de perceber a história e o quanto quem compilou o próprio Alcorão, só com o objetivo de sabermos a verdade, não com uma intenção errada. Ainda quando vamos, este é o próprio osso que se refere, mas pode não sair bem. Pode mostrar? Sim, é o próprio osso esse. O osso que o profeta Muhammad, quando estava a ter as revelações, estavam a ser escritos aqui com o objetivo de guardar as mensagens do profeta Muhammad. Na altura, no tempo dele, antes que ele morresse no ano 632. Ainda dando continuidade, versões do Alcorão, como eu falei, no ano 656, e temos homens muito complicados, e também temos no ano 688, 707, e Abul Hawad, que podem também pesquisar, foram homens, nesses anos que eu mencionei, foram homens que começaram a organizar o Alcorão em versículos, capítulos e pontuações. É só colocar esses anos, pesquisar a história, poderão entender na sua íntegra como que ela é. Nesse contexto, para nós os cristãos, não desqualificamos o Alcorão a mensagem boa que lá dentro tem. Principalmente para mim, Bispo Pedro. Eu reconheço que o Alcorão tem mensagens que merecem aproveitamento, para ter conhecimento. Mas, trabalhando com essa história aqui, o Alcorão por si não salva ninguém. Porque quais são as bases disto? Conforme sabemos que o profeta Muhammad, quando morreu, não tinha Alcorão, e esses homens que compilaram o Alcorão, nós sabemos com que confiança compilaram. Será que foi uma confiança espiritual, confiança política? Foi o Espírito Santo que falou com eles para poder compilar. Mas mesmo assim, como sabemos, quando a história for de Deus, ela não se perde. Ainda vamos. Algum erro que constatamos nós quando vamos no livro de Surata. Quando vamos no livro de Surata, Surata 3:52, este livro afirma que Jesus Cristo e os seus apóstolos eram muçulmanos. E quando vamos também no mesmo Surata 6, versículo 14, o profeta Muhammad, o mentor do Alcorão, afirma também que ele é o primeiro muçulmano que Deus levantou na terra. Aí chegamos à conclusão que os que compilaram esses livros ou fizeram engano, ou quiseram usar o nome de Jesus Cristo com uma intenção
própria, não que seguisse aquilo que foi a orientação que o próprio profeta Muhammad teria orientado, segundo essas pequenas diferenças que está a haver entre os que compilaram e o próprio profeta Muhammad, quando afirma que ele é o primeiro muçulmano a ser levantado. Sim, Sheikh. E quanto à Bíblia, para depois passarmos para o Sheikh para responder os pontos levantados. E quanto à Bíblia, em algum momento o bispo afirmou que o Alcorão não salva ninguém. Por si mesmo, não. E a Bíblia? Tem todos os instrumentos necessários. E por isso, quando vamos no Alcorão orienta que seres humanos respeitassem mandamentos de Moisés. E mandamentos de Moisés vamos encontrar no Êxodo 20, de 1 a 17. Os muçulmanos eles sabem que devem respeitar mandamentos que Moisés recebeu. Nesse contexto, esses mandamentos vamos encontrar na sua íntegra, em detalhe, no Êxodo 20, versículo 1 a 17. E por isso quero dizer que o Corão, para salvar, trazer uma mensagem que salva alguém, tem que ser auxiliado verdadeiramente com a Bíblia Sagrada. Então, a história é longa, por enquanto que o Sheikh Nuro vai ainda dar correspondência, eu vou preparar no contexto bíblico aquilo que está a falar, que a Bíblia não merece confiança, conforme o Sheikh. Obrigado, Bispo. Pedro, passo agora para o Sheikh. Sheikh, em algum momento o Bispo nos trouxe aqui alguns pontos que têm a ver com o Alcorão, e em algum momento afirmou que dentro do Alcorão nós encontramos um livro que é Surat, me corrija se estiverem a erro, 3, versículo 52, que afirma que Jesus Cristo e os seus apóstolos eram muçulmanos. Sim. E também acabou afirmando que o Alcorão não salva ninguém. Exato. O Alcorão, para salvar, precisa da Bíblia, precisa da ajuda da Bíblia. Exato. E em algum momento afirmou que, do mesmo jeito que a Bíblia Sagrada não foi instituída na época de Jesus, Sim. é a mesma coisa que aconteceu com o Alcorão. Não. Não foi na época de Muhammad. Não, não é verdade. Quem organizou Não é o Alcorão foi o Abu Bakr. Não é. Sheikh. Sim. A primeira coisa é que não sei que história ele leu. Eu queria saber qual é a história, qual é a fonte histórica que lhe enganou assim tanto. Mas está tudo bem. A primeira coisa que tem que dizer é que o Alcorão Sagrado, eu vou dar um hadith só, chama-se hadith, de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, em que ele afirma: Kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillah. Eu escrevia tudo o que eu escutava do mensageiro de Allah. Fanahani Quraish an dhalika. Os Quraishis proibiram-me de fazer isso. E disseram para mim: Muhammad, ele é um ser humano, fala às vezes na zanga, às vezes fala na alegria. Então tu não deves escrever nada que tenha a ver com palavras do profeta Muhammad. Abdullah ibn Amr ibn al-As foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse para ele: os Quraishis me proibiram de escrever tudo que tu dizes. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Uktub, escreva, fa wallahi ma kharaja minni illa al-haq. Juro por Allah que nada sai da minha boca senão a verdade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o profeta sallallahu alaihi wasallam em vida tinha escrivãos, ok? Escrivãos esses que eram o número de 12, 13, 14. Eram todos seus companheiros. Escreviam aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia. O que significa, a revelação do Sagrado Alcorão foi em 23 anos. 13 anos numa cidade de Meca, ok? E 10 anos na cidade de Medina. Na cidade de Medina, a diferença, a história tem que dizer a ele, é que a cidade de Medina foi considerada como o primeiro Estado Islâmico. O que significa o primeiro país onde regia o Islã. E o que regia lá, sabe o que era? Era o Sagrado Alcorão. O que significa, o Alcorão é que decidia as coisas. Estamos a falar do divórcio, estamos a falar do casamento, estamos a falar de todos os aspectos que tinham a ver com a vida social, política, econômica daquele povo. O que significa que o Alcorão estava lá em funcionamento. Esta é a primeira coisa que tem que ficar clara na história que ele leu, ok? Isso é que tem que ficar claro.
A questão da acentuação ou pontuação, vamos lá continuar mesmo aí mesmo na história, na vida do profeta Muhammad. Quando o profeta escrevia o Sagrado Alcorão, os seus companheiros, primeiro, eram pessoas que faziam voto de fidelidade. Tinham voto de fidelidade. O que significa? O profeta sallallahu alaihi wasallam é que indicava o versículo, é só ver os versículos lá como são grandes. Então, como é que os versículos eram revelados para ele e todos escreviam ao mesmo tempo? Não, o versículo não é cada um escrever onde é que está a dizer a sura, para se chamar sura. Quem disse isso? É o profeta Muhammad. Capítulo, chama-se aya, é o profeta Muhammad. O que significa, em cada aquilo que ele era revelado, ele dizia, colocai no ciclo X, colocai no versículo X, colocai no capítulo X. Então, tudo era a ordem do profeta Muhammad. Agora vamos lá dizer uma coisa. Hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando diz man qara'a surat al-Baqarah, por exemplo, aquele que ler a surat al-Baqarah. Quem está a dizer isso? É o profeta. Aquele que ler o capítulo da Baqarah. Como é que ele diz hoje, por exemplo, que os capítulos não existiam? Se ele está a indicar aquele que ler coisa X, versículo X, tudo que tem a ver com aquilo que é a informação atual do Alcorão hoje. Agora, eu vi no papel dele também vem com a mesma estratégia, versões. É isso que a gente pergunta, ainda bem, aí é onde que eu queria essas versões. Essas versões nunca nos apresentam. Eles estão a confundir, concordo que eles estão a fazer, tem uma coisa que se chama riwaya qira'a. Riwaya qira'a. Chama-se a riwaya. Riwaya vem de narração, al-qira'a vem da recitação. O que significa o Sagrado Alcorão. Os árabes hoje, exemplo concreto, para não entrar em termos técnicos, senão não vai compreender. Os árabes hoje têm uma coisa que diferencia chamada lahja. Chama o quê? Lahja. Lahja é estilo dialeto. O árabe do Egito fala diferente do árabe da Turquia, vamos lá, o árabe da Tunísia. O árabe da Tunísia é diferente, o lahja que está a falar na Líbia, por exemplo, é diferente da Saudia. Então os árabes têm diferentes idiomas. Da mesma forma como vejo em Moçambique, norte, sul, cada um tem diferente idioma. Vou dar um exemplo. Jum'a, a palavra Jum'a. Jum'a é jim, a letra é jim. Se vais no Egito, é Rum'a. Então, isso chama-se qira'a. Então, ouvi estudiosos que tentaram padronizar a recitação. Chama-se qira'a. O que lhes confunde dizer que é versão. Isso chama-se recitação. E essas recitações são feitas de acordo com a facilidade do povo. Por quê? O profeta terá dito ao anjo Gabriel, eu fui enviado para um povo árabe que não sabe ler nem escrever. O que significa muitos deles têm dialetos, formas. Então tinha se dito, o Alcorão será revelado numa única letra. Então nós hoje temos 7 formas de recitação. Quantas formas? 7 na web de mensagem. Recitação da palavra. O que significa uma palavra, antum, por exemplo, wadduha, outros dizem wadduhe, dependendo do grau dele de linguagem do povo árabe. Ponto final. Acho que ficou claro. Sim, indo à Agora, questão do Sura que tem a ver 3, versículo capítulo 3, versículo 52, que diz que Jesus era muçulmano. Era muçulmano. Exatamente. A primeira coisa que tem que se colocar aí é o termo. Tem que discutir com a gramática árabe, vocabulário árabe. O termo istislam, chama-se como istislam. Istislam significa o quê? Render-se a uma divindade. O que significa entregar-se a uma divindade. Todo aquele que se entregou a Deus, rendeu-se a Deus, é submisso, istaslama, submeteu-se à vontade de Deus. Ok? Então veja o termo
que está lá no Sagrado Alcorão, vou recitar na linguagem. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ. Quando Jesus descobriu a incredulidade do seu povo judeu, ele disse: Man ansari ila Allah, quem de vós será apoiante, irá me apoiar pela causa de Deus? Qalu, eles disseram: Nahanu ansarullah, nós seremos apoiantes pela causa de Allah. Fashhadu, seja testemunha tu, Isa, bi anna muslimun, que nós somos submissos a Deus. O termo submisso a Deus chama-se Islame. Claro, não precisa discutir o Islã que ele está a olhar. Está a olhar que Islã como nuro, como eu, é confusão. O próprio Alcorão está a dizer: Likulli, para cada povo enviamos as suas leis e conduta, shir'atan wa minhaja. O que significa? O ser submisso de Moisés no seu povo não tem nada a ver com o ser submisso meu hoje, como eu, como sou hoje. Ele tinha um contexto dele. E quanto para ao, o povo ao dele, ponto de profeta profetas, Muhammad se considerar o primeiro muçulmano? Exatamente, no meio do seu povo. No meio do seu povo. O povo dele, Quraysh, o contexto, por isso que estuda-se a exegese, a hermenêutica. Tem que estudar isso. Por quê? Vai contextualizar o texto. Se você não estudar isso, vai confundir o texto. Lê o texto e não faz estudo. O profeta está a dirigir para o seu povo. Então ele está a dizer: eu sou dos primeiros muçulmanos, dos minal, não primeiro, minal significa dos, dentre os primeiros, ok? Dentre os primeiros. Esta é a questão. Agora, não tem comparação com Bíblia, ponto. Por quê? Porque a Bíblia em si, o pastor deve saber, o bispo deve saber, e os outros devem saber. A Bíblia que está hoje lá nos livros deles, hoje, essa Bíblia tem livros que estão na Bíblia que nunca existiram nos primeiros cristãos. Por exemplo? No primeiro lado, vamos falar, por exemplo, de quem? Vamos falar de, quer dizer, podemos falar de Constantino, podemos falar, por exemplo, de coisa, né? Policarpio. Policarpio, nós estamos a falar de alguém que viveu no primeiro século, ok? Para nós sabermos o que existia no primeiro século como escritura, o que Policarpio cita? Policarpio não cita cartas de Paulo, que estão na Bíblia hoje. Policarpio não cita Mateus, não cita Lucas, que estão na Bíblia hoje. Quais são as cartas ou evangelhos que Policarpio cita? Podemos começar. Está a citar daqui dos 12, não está na Bíblia. Está a citar Evangelho dos Hebreus, não está na Bíblia. Está a citar Padre de Hermanes, não está na Bíblia. Está a citar o quê? Aquela coisa de Evangelho de Barnabé, Epístola de Barnabé, não está na Bíblia. O que significa? Se a Bíblia que salva é esta, então por que não salvou os primeiros? Eles nem conheciam. Os primeiros cristãos não conheciam isto. Então, o que salva entre a Bíblia e o Então, a Alcorão? questão é sabermos qual é a autenticidade. A Bíblia que nós estamos a falar agora, vamos procurar saber qual é essa Bíblia. Vamos chegar nessa questão, Sheikh Nur. Vamos passar agora para o Bispo Pedro. Bispo, temos aqui uma explicação do Sheikh Nur e trouxe também uma resposta daquilo que o Bispo levantou em algum momento e afirmou que não é verdade que a Bíblia salva. Por exemplo, há livros que não são verdadeiros, há livros que são inventados, há livros que faltam na Bíblia Sagrada. Bispo, não seria esse o momento de deixarmos a Bíblia Sagrada, seguirmos o Alcorão, tendo em conta que é o livro inspirado, um livro que salva? Sim. Pai Massango, só vou pedir, eu com o Sheikh Nuro confronto direto por 30 segundos. O Sheikh Nuro está a desmentir que o profeta Muhammad morreu no ano 632, é isso? Muito Microfone, bem. Sheikh? Não. Não está a desmentir. Muito bem, mas diz que tudo que eu havia falado era mentira. Sheikh Nuro... Assim quer continuar. ok. Sheikh Nuro
está a dizer quem compilou o Alcorão foi o profeta Muhammad? Quem compilou o Alcorão não foi o profeta Muhammad, foram Tudo os bem. seus Não, companheiros, não foi Abu Bakr. Ainda estou também. Sheikh Nuro afirma que quem é o primeiro homem, o nome dele que compilou o Alcorão, quem é? O nome dele? O primeiro homem que compilou, Uthman ibn Affan. Não pode trazer história. Que Não sabe estou que a está trazer mentir. história. Isso que está a Eu fazer estou a está te dizer, mentindo aos muçulmanos. entenda uma coisa. Tudo bem, Então, o que tudo você bem. Vou queria, direto para os o que irmãos. você queria o quê? Calma, Entenda Sheikh. uma coisa. Calma, Sheikh. Vamos Vou- lá nos entender. Você Não, me eu só pediu. queria- Entenda uma coisa. Bispo acha em condições de conhecer mais da religião do que eu. Tudo bem, calma então. Só estou lhe a quero- perguntar, você quero- me responde e você me responde com sinceridade. Como E eu homem de só Deus. queria... A pergunta é: acha que está em condições de entender mais sobre o Islã do que eu? Sobre islamismo? Sim. Não. Então você pronto. que é dono. Só que eu queria que falasse a verdade, a- não trazesse Não. histórias. Então a verdade, E como é que você Tudo pode bem, trazer calma então, verdade vamos. Quero se seguir. você nem conhece? Para os irmãos que nos acompanham, estão aí em casa, essa história que eu falei de Abu Bakr, pesquise e vão ver. Todas as palavras que o Sheikh Nuro falou, que eu estou a mentir, ele só pode falar isso pela boca, trabalhando com a história. Ele mesmo vai ser pego. Ele que está a mentir. Não, Mas aí como- quando você está a falar Calma, isso, entenda uma coisa. calma, Sheikh. Entenda uma Quando coisa. falava Não, da não, não, Bíblia, eu entenda uma respondi. coisa. A primeira coisa que você disse, pediu para falar comigo, interação 30 segundos, não é isso? A primeira coisa que eu queria perguntar assim, entre eu e você, quem mente sobre o assunto que tem a ver com o Islã? Tudo bem, já me perguntou, respondi, Sim. me deixa falar. Então, como- Quero dar continuidade. Nesse contexto, o profeta Muhammad não sabia ler nem escrever. É preciso que as pessoas saibam isso. Repito, quando vocês pesquisarem a história com homens grandes, os muçulmanos que dão palestras grandes, essa história que estou a falar é verdadeira. E não estou a falar isso com o objetivo de envergonhar os muçulmanos. Mas como o Sheikh Nuro, desde o primeiro debate sobre esse tema, procura fazer entender os cristãos como a Bíblia é algo que não merece confiança, porque é aquilo que está lá escrito. Então, nós estamos a basear o que está lá. Isso tudo que o Sheikh Nuro falou agora, a me desmentir, não tem base. Esteja escrito no Alcorão. No Alcorão não explica quando que o Alcorão foi escrito. Não dá detalhes aprofundados, só podemos ver na base da história. Então, o que eu estou a dizer é a história que está lá. Desminta quem quiser, mas sabe que é a verdade. Não fique nervoso. Onde há verdade há nervosismo. Mas tem que ter calma. Tudo bem. A situação que falamos aqui de Surata, Sheikh Nuro, o respeito que eu tenho por si, procura ser realista em algum momento. Pelo menos quando estiver comigo, por respeito que eu tenho por si. E eu vou ler, ou o Pai Massango pode ler por nós, para entendermos o português. Está aqui. Não, isso é a vontade de Deus. É um confronto direto, isso é a vontade Pode de ser que o português que nós falamos em Moçambique é atrasado. Então ele tem um outro português melhor. Surata 3, versículo 52, diz o seguinte: E quando Jesus advertiu-lhes em pedofilia, disse que serão meus colaboradores na causa de Deus. Os discípulos disseram: nós seremos os colaboradores, porque cremos em Deus e testemunhamos que somos muçulmanos. Os discípulos de quem? De Jesus. Testemunham eles que são muçulmanos. Sim. Tudo bem. O que diz o profeta Muhammad Sobre o quê? sobre o muçulmano? Que o quê? Ele afirma que é o primeiro muçulmano. Nada. Tudo bem. Você tudo está a bem. mentir. Tudo bem. Você Calma está a então. mentir. Calma então, Aí Sheikh. você não pode Eu estou a mentir, afirmar tudo onde- bem. Ouvi que eu estou a mentir. Vamos. Sheikh Nuro, você não pode Você não continuar. pode mentir. Você quer ser como teólogo albino. Tudo bem, ouvi. Que há de vir mentir aqui também. Tudo bem, ouvi que eu estou a mentir. Vamos no Surata 6, versículo 14. Vamos entender o que o versículo 14 nos alerta. Do capítulo 6 no Surata. Diz, 14, diz, tomareis o protetor por outro que não fosse Deus, Criador dos céus e da terra, sendo que Ele que vos sustenta,
sem necessidade de ser sustentado. Diz ainda, tome sido ordenado a ser o primeiro a abraçar o Islã. É profeta Muhammad. É português de que país é esse? O Então, primeiro. nesse versículo, o profeta está a afirmar Está que é a o afirmar, primeiro eu muçulmano. sou o primeiro. Então, quando ele diz mentira, mentira, é português de onde que o senhor fala? A pergunta que você está já a começar a entrar em confronto comigo, não é? Você quer confronto. E eu não estou a confrontar Não, Surata, que é não, seu não, livro, não, está em vamos confronto lá, vamos lá, consigo. vamos Leia ler. sozinho. Então vamos ler juntos, ok? Você leu que versículo? Eu vou ler, vou te 6, explicar. Você vê o que capítulo leu? 6, versículo Ok. 14. Este versículo, primeiro, nós estamos a dizer o seguinte. Você leu, Não é o Microfone, senhor, é os que compilaram, o senhor não sabe nada. deixa ler. Eu estou a perguntar. Nós estamos a dizer, parece que você Mas estava você, nesse tempo. então, você Se está a você dizer... está a seguir isto aqui, Você quer como debate, diz nós quer dizemos, problema. está a seguir mensagem do profeta, leia o que o profeta disse. A pergunta é... Você já é profeta Mas a Muhammad hoje? pergunta que estou-lhe a fazer é o seguinte. A pergunta que estou a fazer é o seguinte. O profeta Muhammad disse o quê aqui? E você que está mentindo. Sim, a pergunta... Bispo, A questão que estou a 6:14, eu Não. pedi o cheque para ler, está Entenda, aqui. Se você não está a deixar ler. Vou deixar. Então, você quer fazer escândalo como se não sei o que, enquanto está a fazer coisas que não tem nada a ver. E você está a passar vergonha sozinho. Onde é que você leu? 14. Espera. Vamos lá ver. Diz assim, tomareis... Onde é que você leu? 14, né? Diz, tomareis por protetor. Se você que leu. microfone, 6. Se eu li, você está a dizer outra Sim. coisa. Tomareis por protetor que não fosse Deus o Criador dos céus e da terra, sendo que é Ele quem vos sustenta sem necessidade de ser sustentado. Diz ainda, tem sido ordenado a ser o primeiro a abraçar o Islã e não ser dentre os idólatras. Exatamente. O primeiro a ser muçulmano é seu povo. Vai estudar. Oh, Não está a falar nada. oh. Quer contradizer o profeta? Eu estou a contradizer Está o a profeta pecar. como? Isso é pecado no Islã. Está a pecar. Quer contradizer o profeta? O profeta afirma uma coisa, o seguidor diz outra coisa. É por este motivo que eu disse aqui. Os que compilaram isto aqui, esses eram malandros. Mentiram para o profeta. Porque o profeta afirma que era o primeiro. E eles dizem que Jesus e o apóstolo também eram. Alguma coisa não está bem. Sheikh, eu vos aconselho, você com seus brothers. Primeira coisa, isto aqui. não. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui, eu estava a olhar com você, seria um debate assim. Você está entrando num debate muito feio e você quer fazer um debate que é feio. Eu não vou cair na tua ratoeira. Isso aí eu não vou fazer. Ok? Então, Sheikh, O vamos fazer o debate que seguinte. você está a fazer aí, Sheikh. então é um debate feio. Não é uma pessoa que, se é uma pessoa que eu estava a olhar, que trazia evidências e não sei o que, então não sei o que você quer populismo, quer não sei o que. Mas fica à vontade, eu não vou te dar esse privilégio. Fica à vontade. Existem outras Sim, evidências bispo, como de uma, Sheikh, Tudo bem, tudo bispo, bem. de uma forma bem resumida, eu peço para concluir seu fio de pensamento para passar para o Então, Sheikh. nas próximas ocasiões, não fica nervoso, Sheikh Nur. Certas coisas... Não é nervosismo por causa do que você está a fazer está a jogar o jogo do Estrela, um jogo sujo. Não é bonito para uma pessoa como você. Não é bonito um Muito jogo do bem, Estrela. Sheikh. Eu sei, Sheikh tem que saber que não é tudo que você fala está certo. Não é Há isso. coisa que Não. você fala que A não primeira sabe. coisa que você Mas tem que tudo fazer. bem, vamos a Não. isso. Penso para terminar o meu tempo, depois Sheikh vai falar. Vamos, bispo. Sabemos que... Já que estamos aqui com um jogo do Estrela, então vamos fazer o jogo do Estrela. Peço a pasta, por favor. Existem coisas que são... Vamos fazer o jogo do Estrela. Agora vamos fazer o jogo do Estrela. O que tem nessa pasta, Sheikh? Vamos ver qual é o jogo do Estrela que nós vamos fazer. Vamos fazer o jogo do Estrela. Vamos fazer o jogo do Estrela. Já que é jogo do Estrela que estamos aqui, essas todas são versões da Bíblia, todas mentindo. Ok? Então, eu vou te provar. Já que você quer fazer o jogo do Estrela. Ok?
Posso falar? Sim, sim, peço para continuar. Nunca Peço para esperava passarmos que para. o Sheikh Nuro poderia se deslocar desta Não, maneira. não, 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 já está. Fica à Mas tudo vontade. bem. O nosso Sheikh, de várias vezes, ele teria dito sobre papiros. Sobre papiros, codex, ele falou, e uma história real é esta, mas não existe até hoje que estamos a falar papiros originais. Existem cópias, em que qualquer um se pesquisar sobre papiros vai encontrar. Só que alguns desses papiros podem ter versículos e alguns podem não ter. E cada um vai imprimir aquilo que acha segundo o seu interesse, daquilo que quer tratar. Nesse contexto, diria eu o seguinte: pegar um papiro, depois trazer aqui e dizer que não, este é papiro, porque aquilo, é uma ingenuidade espiritual. Pessoa que procura problema onde não existem. Obrigado, Bispo. Passo agora para o Sheikh. Sheikh Nur, é o momento de responder todos os pontos levantados pelo Bispo e também podemos passar para um outro ponto das versões da Bíblia e também do Alcorão. Onde está a verdade, Sheikh? A primeira coisa, eu estava a olhar para ele como alguém, quando usa-se o termo bispo, é uma pessoa que tem representatividade de alguma coisa, mas vi que não passa também do mesmo charlatão. Agora, a coisa que é mais importante dizer na história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estava a dizer duas coisas. A primeira é que o sagrado Alcorão, ele viveu numa época, viveu num período, ok? Junto do profeta Muhammad, onde ele esteve a funcionar, a regular sistemas políticos, econômicos, sociais e tudo diante da presença do profeta Muhammad. A questão da compilação, a compilação que nós temos é depois de um assunto que aconteceu, foi no tempo da Abu Bakr, ok? Houve uma questão de guerra, houve um conflito. E aí houveram pessoas que haviam o Alcorão, como ele tem que perceber, é memorizado, não é escrito. A escrita, as pessoas memorizaram o sagrado Alcorão. E da memória foi passado para o papel. Isso é que tem que ficar claro. Não pensar que estava-se a escrever assim, a coisa assim. O Alcorão foi memorizado. Viveu na memória dos muçulmanos, ok? E depois daí que foi passar para o papel. E tempo da Abu Bakr, houve a situação de fazer a junção do Alcorão, ok? E nessa junção do Alcorão, o Alcorão que temos, que nós conhecemos, chama-se Rasm Uthmani. Uthman foi aquele que levou o Alcorão todo compilar num único livro. Apesar de que Sayyidina Abu Bakr foi dos que deu início no seu tempo, ok? Por causa do quê? Porque os memorizadores do Sagrado Alcorão estavam morrendo nas batalhas, aquelas coisas todas, e a partir daí houve necessidade de fazer uma junção de tudo. E só foi concretizar-se no terceiro califado de Sayyidina Uthman ibn Affan. É isso que ele não sabe e acha que sabe. E quando fala publicamente na televisão, faz teatro. E pensa que ele sabe melhor do que eu. Mas olhamos também para a própria Bíblia. Agora eu vou pedir para você ler. Eu quero que você leia também. Ok? Está aqui, é tua Bíblia. Pode me ler o 5:7? Isso é 1 João. 1 João, 5:7. posso usar aqui? Pode usar aí mesmo, não tem problema. O que diz 5:7? Sim, leia. Tá bem, Se você sabe também. muito bem. 1 João é o Novo Testamento. 1 João 5, versículo 7. Assim diz: o Espírito e a água e o sangue, esses três estão de pleno acordo. Esses três, Estão de pleno acordo. o Espírito. Você sabe ler? O Espírito, a água e o sangue, esses três estão de pleno acordo. Está a ler 7.
Esse era 8. Há 3 Já testemunhas. viu? Sim. Só fala e não sabe. Tudo bem, já li. Há 3 testemunhas. Esse é o versículo 7 do João. Sim. Está a dizer o quê? Há 3 testemunhas. O que aqui está a dizer tem pai, e tem o sangue, e tem coisa. Aqui não tem, por quê? E eu disse. Qual é a tua Bíblia que você confia? Lê Tudo aqui, bem. lê aqui. Lê Qual? aqui. Qual é o versículo? Eu estou a dizer o 7. 7. Amados, amemos uns aos outros. 5, 7. Ah, Você está a ler 5 e 7. Depois diz que... porque 3 são os que identifica Já o viu? seu e o Pai e a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Yeah. Agora, se você ler aqui, tudo é tua Bíblia. Sim, não se preocupe. Sim, o que é que está aí? Vou te explicar. Yeah. Aqui. 5, 7, 6. Tá aqui, tem Sim, coisa aqui. como as letras. Há 3 que dão testemunhos. A verdade, há 3 que dão testemunho. O Espírito. Você Mesma sabe coisa. ler? É a mesma coisa. como? Sim, leia você. Esses bispos são É a mesma mafiosos. coisa. Sim, É a mesma coisa. vamos gerir Entendeu? o tempo. Aqui está, há 3 que dão testemunho. Sim. Ok? Está a dizer o quê? Os 3 que dão testemunho é o versículo 7. Sim, é isso que eu li aqui Agora, também. aí está Sim. a dizer os 3 que dão testemunho. Deixa Sim. eu vou ler aqui Leia. para você ver. Leia. Está a dizer assim, porque são 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Está a dizer que aqui há 3 que dão testemunho. Aqui está a dizer, há 3 que dão testemunho. O Pai, não sei o que é. Está, por que aqui tens versículos completos ou que tem palavras e aqui não tem? Isto tudo é Bíblia. O que está aqui e aqui não está? Vamos lá ler. Vou ler de novo, a não ler sei. agora. Se você está... Mas é que não há diferença. Não há diferença como? Sim, isso que está a falar não existe diferença. Ok. Se não... Acaba participando na mesma situação. Na mesma situação de onde? Leia então. Se você não está a ouvir... Eu estou a ouvir, só que Tá quando bom. leu aqui... Vou ler. Quando Vou ler ler. aqui, é a mesma Entender. coisa. Versículo o quê? 7. Capítulo 7. 5. Ok. Versículo 7, capítulo 5. Está a dizer assim. Porque 3 são o que testificam no céu. Ouvir. Sim. Porque você não ouve. Sim. Porque 3 Ouvir. são o que testificam no céu. Uhum. O Pai, Uhum. a Palavra e o Espírito Santo. Exato. E esses 3 são um. Hum. Essa é uma Bíblia. Hum. Ok. Noutra Bíblia, vamos lá. Está a dizer o seguinte. Há 3 que dão testemunho. Ponto final. Quem são? Podemos... Está a perguntar, deixa eu responder. Não Já percebeu? Um versículo, numa tradução, diz uma coisa, noutra tradução, noutra versão, diz outra coisa. Posso A responder? Cara? pergunta é, aqui é o Espírito Santo que falhou? Não. A pessoa foi revelada? Nessas versões Não combatem as palavras. Continua a ser para deixarmos o bispo para responder. Ok? Então, isto aqui, quando nós estamos a dizer isto aqui, em primeiro lugar, ele está a falar de papiros. Papiros. Existem milhares de papiros. E cada papiro é diferente um papiro do outro. E esta Bíblia aqui foi feita pela Roma, pela igreja romana. Todos que fizeram essa Bíblia são homens romanos. Não tem nada a ver com os primeiros homens, nem no tempo de Jesus. É que tem que ficar claro isso. Por isso que o próprio católico romano diz, quando esses protestantes tentam ofender a Roma diz uma coisa tão simples. Vocês tentam ofender a nossa igreja. Não foi a Bíblia que fez a igreja romana, mas foi a igreja romana que fez a Bíblia. Os romanos acreditam, eles falam isso de boca cheia. Quer dizer, esta Bíblia começa na Roma. Jesus viveu na Roma. Os discípulos de Jesus estiveram na Roma. Não estavam na Roma. É diferente quando se coloca isso pelo Sagrado Alcorão. O Sagrado Alcorão viveu na época do seu profeta.
E quanto às versões do Alcorão? Não tem versão. Hum. Não tem nenhuma versão. Eu trouxe aqui esta aqui. Esta é uma versão. Novo Mundo. Ok? Esta aqui, outra versão. Esta. Eu estou a trazer versões aqui. Ok? Essa é apostólica. Ok? É Bíblia. Esta aqui, eu estou a trazer. Eu quero que ele também traga. Se o Alcorão diz que tem versões, eu quero que alguém aí, teólogo albino, o mais velho aqui, também tragam assim versões, assim como eu estou a mostrar. Esta aqui, posso mostrar o que tem aqui, o que não tem aqui, ok? Estou a mostrar aqui, ele não quer dizer que é tudo a mesma coisa. Mesma coisa de onde? Quem entende português, esta é uma versão, ok? Esta é uma versão. Todas essas são diferentes. Esta é uma versão da Bíblia, esta aqui. Já trouxe, são quantas aqui? Tem outras que não trouxemos. Ok. A questão é, se alguém me dizer que o Alcorão tem versões, traga aqui, como eu trouxe assim, essas versões aqui. Obrigado, Sheikh Nur. Bispo, é o momento de responder os pontos levantados pelo Sheikh e também indo às versões da Bíblia e do Alcorão. O Sheikh trouxe aqui várias versões da Bíblia Sagrada. É o Alcorão? Primeiro, dizer quem traduziu a Bíblia Sagrada que nós usamos foi João Ferreira da Almeida, conhecido por Ferreira da Almeida. E essa história de que ele era católico, ele era aquilo, parece que o Sheikh não está preparado para Não falar. falei disso. Tudo Não bem. falei disso. Disse que essa Bíblia que nós usamos foi traduzida pela católica. Foi feita. que- Não é traduzida, O que importa feita. entender, Pai Massang, é o seguinte. A Bíblia que nós usamos, traduzida de hebraica e grega, que é esta que nós usamos, existem vários movimentos que usam a mesma mensagem. Por exemplo, quando vamos na Bíblia ortodoxa, eles levaram a Bíblia e mudaram algumas coisas e colocaram a Bíblia ortodoxa. Tanto outros movimentos que podem decidir levar a Bíblia Sagrada e mudar o conteúdo, colocar certos seus objetivos pessoais. Nós não temos nada a ver com isto, mas nós sabemos qual é o caminho que seguimos. Então, das versões que hoje trouxe o Sheikh Nuru, que são diferentes, chegamos à conclusão que não é possível alguém que não aceita o que o próprio profeta Muhammad disse, que eu vi no Surata, está no Surata 160 alguma coisa, isso, que depois vão ver. Mas vamos um pouco a historiar aquela Bíblia que nós seguimos, para entender. E o Sheikh, depois em casa, procure pesquisar, para não venha falar essas vergonhas. Conforme eu já vinha falando, que foi o Ferreira da Almeida que traduziu, este homem Ferreira da Almeida, no tempo que estava a traduzir a Bíblia em hebraico e grego, ele estava a trabalhar como missionário na Índia Oriental. Ele fazia movimento de pregações grupo em grupos. Mas este homem, Ferreira da Almeida, antes de terminar de traduzir o livro de Ezequiel, morreu ele. Depois de ter morrido, Ferreira da Almeida seguiu um outro homem, Jacob Aiker, esse que terminou a traduzir o Antigo Testamento, e imprimiram o primeiro lote. Então começaram a expandir. O que queremos dizer com isto? Para quem tem o objetivo de usar isto, para alguém vir aqui, isso que está dizendo Sheikh Nuru, trouxe essa versão, ele vai ter que ir levar a Bíblia grega, onde nós usamos, vai ter que levar a Bíblia hebraica, trazer aqui, para vir nos comprovar que isto que está aqui escrito e o que está aqui escrito na linguagem grega são coisas diferentes. Ou então ir pegar a Bíblia toda no Novo Testamento, como ele disse que Mateus começa do versículo X, capítulo X não tem. O que diz a Torá no Novo Testamento? O que diz a Bíblia grega que nós usamos no Novo Testamento? Não alguém trazer essa montanha, isso mostra que não tem programa. E é por isso, por causa daquela contradição que existe no Alcorão, todo muçulmano é obrigado a ter Bíblia. Eu não disse que são auxiliados pela Bíblia. Tem tudo isto para auxiliar o que eles ensinam. Porque sem ter Bíblia, o Alcorão não comanda para nenhum sítio. O Alcorão apenas tem histórias daquilo que aconteceram na época do profeta Muhammad. Mas não tem nenhuma orientação que leva o ser humano à salvação. Não existe lá. Apenas o profeta orienta as pessoas a seguir mandamentos que Moisés recebeu.
E esses mandamentos estão na Bíblia Sagrada. Volto a afirmar essas palavras. Quando falamos de versões, porque aquilo, até hoje que estamos a falar, para quem é usado com o Espírito Santo e tem o objetivo de ensinar as pessoas para alcançar a salvação, segundo a história que eu acabei de narrar, não há motivo de dizer que a Bíblia Sagrada, uma parte, está perdida. Não só. Para quem quer entender isso, deixa por terra a versão que ele disse, que não, a Bíblia Sagrada que usamos, quem traduziram, foram católicos. Neste tempo, o Almeida Ferreira já estava na Igreja Reformada. Quando traduziu isto. Aprendeu aonde? Já na mesquita começaram a ensinar sobre a Bíblia. Então, a questão... vou te dar tempo. Calma, chefe. Com isso tudo, quero chegar à conclusão que, até este momento, todo aquele que querer dizer que a Bíblia Sagrada está errada, algum texto não está bom, então tem que recorrer aonde nós usamos para traduzir. Ferreira de Almeida tem história dele pessoal. Também as pessoas podem pesquisar. Nenhuma história de Ferreira de Almeida pessoal está na Bíblia. Indo para o Alcorão, quantas versões existem? Alcorão é um livro sem programa. Já volto a referir isto. Qual é o foco, Pai Massango, aqui? O foco nosso é descobrir dos dois livros qual é o livro que deve merecer a confiança para a salvação. Essa é a base principal. Qual é o livro? Qual é o livro? De uma forma clara, objetiva, qual é o livro? Não sou eu, tanto o Sheik em casa dele tem isso tudo. É a Bíblia Sagrada, não existe outra, nunca irá existir. Podemos negar com objetivo. Existe um movimento dos muçulmanos, não aqui, fora de Moçambique, que procuram trazer alguns textos bíblicos para valorizar o Alcorão. Mas, repito, em nenhuma parte do Alcorão recomenda que as medidas para alcançarmos a salvação são essas. Apenas o profeta recomenda guardar o mandamento de Moisés. Estamos juntos aqui. Chegando a esta conclusão, detalhes sobre o mandamento de Moisés estão no Éxodo. Obrigado, Bispo. Sheik, será que não seria esse o momento de usar a Bíblia, sendo o único livro inspirado por Deus que pode nos ajudar a alcançar a salvação? Não é verdade que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Não, vou lhe provar. Vou lhe provar, estou aqui para isso. Ele aqui não veio evangelizar, aqui veio aprender. A primeira coisa, Alcorão é o livro, até hoje, é o livro que regula um país inteiro, não a Bíblia. A Bíblia não tem nenhum regulamento, não existe em nenhum lugar do mundo. O Alcorão tem sistema financeiro, você já conhece Banco Islâmico, funciona através do Alcorão. Você conhece um tribunal islâmico, funciona através do Alcorão. Você conhece tantas outras coisas que é um sistema que funciona desde o nascimento da pessoa até a sua morte. Toda a sua vida está dentro do Alcorão. Na Bíblia não tens nada, absolutamente nada. A única coisa que a Bíblia tem é sempre dizer isso: salvação, 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 salvação. É o que a Bíblia diz. Por isso que as pessoas hoje não são complementadas com a Bíblia, porque a Bíblia não diz nada na vida cotidiana. A vida cotidiana das pessoas não encontram fundamentos da Bíblia. Podemos falar de 50 coisas de uma vida. Podemos falar do divórcio. Vamos comparar o que o Alcorão fala sobre o divórcio e o que a Bíblia fala sobre o divórcio. Podemos falar de herança. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a herança e vamos ver o que o Alcorão fala sobre a herança. Podemos falar da morte. Vamos comparar o que a Bíblia fala sobre a morte, o que o Alcorão fala sobre a morte. Podemos falar de qualquer assunto que tenha a ver com líder, tudo. Por isso que o Alcorão hoje, se tu fazeres vamos lá, uma coisa tão simples, ok? Se tu perguntares aqui, fazeres um pequeno inquérito aqui fora, perguntando aos cristãos: você gostaria de ser governado pela Bíblia? Aqui mesmo em Moçambique, vais ver quantos diriam sim e quantos diriam não. E se você dizer para cada muçulmano: você gostaria de ser governado pelo Alcorão, é que o muçulmano vive o Alcorão 24 horas, cristão não. O mundo hoje que nós estamos a viver é de maioria cristã.
As bagunças que você vê, prostituição, países onde tem maioria cristã, prostituição, bagunça, gente sem princípios, sem nada, gente que estragam a rua, ok? Gente que fazem todo tipo de escândalo fora da rua. É por causa do quê? Bíblia. Vai num país que é muçulmano, ladroagem, o crime, o índice de crime. Você faz assim com dinheiro, ninguém te rouba. Segurança. A Bíblia segura quê? Vais ver os países mais cristãos do mundo, são os mais criminosos. São onde o povo não vive em segurança. Então, como é que esse livro traz salvação? Se todo onde ele está, não há nada. Quer dizer, tu tens um livro que ele está dizendo que a gente precisa, se os próprios cristãos, cada um tem igreja dele com a Bíblia. Outro pode pagar tchuna crédito com a Bíblia. Outro não. Outro faz teatro com a Bíblia. Outro não. Então, você vai dizer que é livro para a salvação se você não está a ver ninguém aqui salvo. E qual é o livro para a salvação? Alcorão, estou lhe dizer, tem país. Estou a dizer, tem país. Você viu agora, vamos lá, você estava em Dubai, vai lá para Dubai, vai lá para a Arábia Saudita, vai lá para países onde o Alcorão funciona. A Bíblia funciona aonde? Um lugar onde essa Bíblia, a Bíblia só funciona na igreja. As pessoas quando saem da igreja, as mulheres não sabem o que é casamento. Pergunta, veja como as mulheres cristãs vestem, veja como as mulheres muçulmanas vestem, veja como se comportam. Parece que ser cristão é fazer tudo, pode comer rato, pode comer qualquer coisa. Não tem nenhum princípio. Quem tem princípios, quem tem regras, quem segue o Alcorão? Se você me dar um país só, um país, o tribunal muçulmano segue o Alcorão. Tribunal cristão, de um país cristão, segue Bíblia? Zero. Por quê? Porque não tem nada. Um banco muçulmano segue o quê? Um sistema financeiro, bancário, segue o quê? O Alcorão. E Alcorão. Um banco aqui segue o quê? Cristãos aqui seguem o quê? Seguem as leis dos homens. Então, como é que eles têm um livro para a salvação se eles estão... Quem faz as políticas aqui? Vocês como cristãos, por exemplo, como cristãos, já deram alguma hipótese assim, governamental, para um governo? Zero. Mas vais ver, nós, muçulmanos, temos como é que se governa, como é que se deve andar. Então, o Alcorão é a única salvação. É por isso que você está a ver toda a Europa. Onde tem cristãos. Agora, o africano aqui é um que é mentido de qualquer maneira. Agora, vou lhe mostrar ele. Só queria lhe mostrar. Uma forma resumida para passarmos por Não, isso. eu vou lhe mostrar ele. Agora, vamos lá fazer uma coisa tão simples. Vamos para o prólogo de João. Vamos falar do prólogo de João de forma acadêmica. Sem isso que o pastor aqui anda, esse bispo está aqui a fazer teatro. Vamos falar com coisas concretas. Prólogo de João, João 1:1. Se nós vamos, por exemplo, João Ferreira de Almeida, século 21. O que encontramos? No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Detalhe, a palavra verbo, toda ela vem com letras maiúsculas. Verbo, o V é com letra maiúscula, que mostra que ela está a falar de uma identidade de alguém. Se você perguntar a um cristão comum, vai dizer que o verbo aqui é Jesus. Um cristão comum que é ensinado por eles. Se nós formos na outra versão, está aqui, eu trouxe a versão do Novo Mundo, 1986. O mesmo prólogo de João 1:1 está: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Detalhe, palavra vem com letras minúsculas. Vamos na Bíblia que ele falou, na Bíblia israelita. A Bíblia israelita diz o seguinte: no princípio existia a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era divina. Está claro? Vamos nessa Bíblia vermelha que está aqui. Essa chama-se Bíblia Apostólica. Diz o seguinte: veja só as diferenças, estou. No princípio
era a palavra. E a palavra estava junto de Deus. E a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela. Sem ela, nada de tudo que existe teria sido feito. Vamos para ver aquilo que é nos textos gregos. Podemos colocar texto grego. Em 30 segundos, para mostrar que isto aqui não significa evangelizar na igreja. Isso aqui, essa gente tem que estudar um pouco. Na Bíblia grega, ok? Por exemplo, se eu colocar aqui, de John Samuel Thompson, a Bíblia dele diz o seguinte, está traduzido em grego e inglês. Ele diz, no princípio existia o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era um Deus. E ele diz o seguinte, João não ensina que o Logos era Deus, no sentido absoluto do termo, mas sim no sentido subordinado. Logos, em toda a palavra grega, em toda a Bíblia, como ele está a dizer a original, em toda a Bíblia grega, a palavra que está lá é Logos. Logos significa o quê? Logos significa uma força divina. Logos é palavra, Logos é discurso, Logos é uma teoria. O que significa? A diferença de tradução, de evangelização, que é do Espírito Santo, como eles dizem, 90%, se não 100%, dos cristãos usam o termo de João Ferreira de Almeida, que ele está a dizer, no princípio era verbo, para dizer que Jesus era Deus. Mas o termo verbo não encontras a sua tradução exata em grego. Obrigado, Está claro até aqui? Sheikh Nur, obrigado. Passo agora para o Bispo Pedro. Bispo, de uma forma bem resumida, ficamos sem tempo. O Sheikh nos trouxe aqui o Alcorão e também a Bíblia afirmou que o Alcorão regula um país e onde o Alcorão funciona, há lá uma boa habitação, há lá uma boa convivência. Diferentemente daquilo que acontece com a Bíblia Alcorão, que acontece com a Bíblia Sagrada, onde há cristianismo, há prostituição, temos uma sociedade sem princípios, temos criminalidade, etc. E isso não acontece com o Alcorão. E também fechou com o livro de João, capítulo 1, versículo 1. Comentários em torno disso e também respondendo novamente a seguinte questão. Qual é o livro que salva? Porque para o Sheikh Nur é o Alcorão e não a Bíblia Sagrada. Sim, primeiro dizer que quando o Sheikh Nur estiver a falar com alguém no debate, não pode generalizar, faltar respeito às pessoas, porque vai ficar como se fosse o Alcorão recomenda a eles esse comportamento vergonhoso na idade que ele tem. Mas tudo bem. Indo direto, eu também não sabia que a salvação é ter bens materiais, conforme ele está a defender agora. Então, totalmente diferente. Então, indo direto naquilo que estamos aqui a tratar, de todas as passagens que o Sheikh Nur falou sobre o Alcorão, defendendo que é o livro verdadeiro que leva a ser humano a ser salvo, não tem nenhuma base que indica o que o ser humano tem que fazer. Então, a base é ter bancos. A base é porque as pessoas não prostituem. Essa já é a salvação. Afinal, a salvação já tem alguém que julga para salvar na terra. Pronto, isso mostra um despreparo completo que existe. Parece que não é muçulmano este senhor. Mas indo direto no assunto, importa referir aos cristãos que nós, como cristãos, não estamos em guerra nenhum dos livros. Alguém é o mesmo que nós arranjemos livro de várias pessoas, voltam na mesma tecla. Alguém arranjar livro que de um autor escreveu, querer comparar com aquilo que é a palavra de Deus. Nesse contexto, voltamos a afirmar, nós não falamos que a Bíblia salva só porque falamos a Bíblia salva. É o que está dentro da Bíblia. Tem recomendação que o ser humano tem que seguir para alcançar a salvação. Não só. A Bíblia Sagrada não obriga ninguém, porque você é obrigado a seguir. Cada um, em espontânea vontade, tem que seguir a Cristo. E as recomendações encontra na Bíblia Sagrada.
quando falamos índice porque criminoso, os países árabes não são criminosos, então os países que respeitam mais cristãos são criminosos, isso mostra claramente que este senhor é desatualizado. Se agora vão pesquisar os países mais influentes dos árabes, o líder de lá se relacionou com um homem. E o problema está lá, está tudo que é internet. Então significa que o Alcorão recomenda aquilo. Como ele diz aqui que o Alcorão é a coisa que recomenda as pessoas a fazer a verdade. A verdade é um homem e outro homem se relacionar. Então, espero que o Sheikh se atualize mais. Não pode vir só porque é televisão, entendeu? Então, veio aqui falar histórias. Para terminar, não últimas só, considerações? sim, não só para terminar. Quando alguém está a contar história, não pode comparar história com a palavra de Deus. Ele pode ser historiador para ir dar teatro para crianças lá no creche. Não é vir aqui comparar história com aquilo que se diz salvação. E por isso, espero eu que os muçulmanos substituam o Sheikh Nur, o que diz respeito, debates religiosos, porque ele traz história, não traz base. E eu não posso vir aqui defender o Alcorão sem trazer. Eu perguntei aqui, aonde mostra a base escrito no Alcorão, que seguindo aqueles princípios a pessoa será salva. Não mencionou nenhum versículo desde que está aqui. Não mencionou nenhum capítulo desde que está aqui. Que estou a mencionar, você não ouve. Tudo bem, tudo bem. Quer Tenha dizer... calma, Sheikh. Então, chegamos à conclusão simples. Esses senhores estão a enfrentar a Bíblia no sentido de colocar uma grandeza no Alcorão. O Alcorão não se defere pegarmos a história de Samora. Pegar a história de Samora, alguém ler. Eu mesmo também com o Alcorão. O Alcorão é mesmo a história do profeta Mohammed. Não salva ninguém essa história aqui. Para quem já leu o Alcorão percebe isto. E quando eles verem que estão a ser dominados com a Bíblia, usa essa língua deles árabe, para não fazer entender pessoas. Mas que na prática não estão a dizer nada. Então não se pode comparar o Alcorão com a Bíblia. Isso chama-se falta de respeito. E ele tem que reconhecer que onde um cristão senta, 30 segundos. Sim, onde um cristão senta, seja um, seja o outro, esse senhor merece respeito a esse cristão. Surata 3, versículo 1 a 2, que reconhece os evangelhos. E os evangelhos estão na Bíblia. Não tem nenhum. Não tem o quê? Não tem nenhum. É porque você não sabe. Não, vou te mostrar. Vou te matricular na teologia Não, para vou te aprender. dizer o quê? Obrigado, Bispo, Ok. Bispo Pedro. Ok, Sheikh, a 30 questão- segundos. 30 segundos não. Em 30 Não, segundos não. Já não. não temos Sheikh. 30 A segundos primeira para questão terminar. é mostrar o Bispo Pedro a primeira coisa. E o problema do Bispo Pedro é o problema da maioria dos cristãos. Sonhar acordado. Achar que o que eles têm é a verdade. Enquanto o mundo está a testemunhar o crescimento do Islã em todas as frentes. Essa é a primeira coisa que tem que dizer. Segundo, dizer que em termos, estava a dizer aqui, porque normalmente as pessoas que fazem esse tipo de coisa, eu já mostrei os livros que funcionavam na história. Os livros que funcionavam logo no primeiro século, não tem na Bíblia. O livro do Apocalipse que está lá na Bíblia, o próprio Martinho Lutero está a dizer que não é um livro de Deus. Mas os cristãos estão a fazer a Bíblia como se fosse um livro de Deus. Para terminar, queria pedir, já que não tenho muito tempo, queria pedir, primeiro, o Bispo Pedro e mais outros cristãos, aqueles que estão nos assistir, pelo menos, porque eu encontrei com um cristão e ele disse uma coisa muito importante. O Senhor está nos incentivar a leitura. Já deixamos de escutar malandros como ele. Ok? Porque as pessoas, os cristãos hoje, graças a Deus, já estão a incentivar a leitura. Tudo que trazemos, eles quando vão ler. Esses podem fazer aqui bagunça, querer desvalorizar, não sei o quê, mas no fim, sabem, o povo lá sabe que realmente não há nada na Bíblia. A Bíblia, historicamente, ela é formada pela Roma. Não tem nada a ver com isso, com Jesus. Para fechar 30 segundos, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha o seu império, tinha o seu lugar. Os judeus hoje não acreditam no Jesus. Não acreditam no Jesus hoje, os judeus, porque os judeus estavam à espera de uma profecia de alguém que vinha restaurar o reino de Davi. E o reino de Davi não existiu, Jesus não fez. Eles disseram que nosso aqui
será alguém que vai restaurar o reino. Para esses senhores, o reino está no céu. Os judeus na profecia esperavam o reino na terra. Obrigado, Sheikh Nur. Obrigado, Bispo Pedro. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado, Flávia. Obrigado, Presbítero Eduardo João, Vicente, Nazir Abdul. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.